A palavra de Deus traz vida, vida para todos aqueles que a ouvem e a colocam em prática. A Bíblia vai nos dizer, lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 adiante, Paulo vai dizer que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé do começo ao fim. A Bíblia vai nos dizer que nós só conhecemos a justiça de Deus se voltarmos para o Evangelho. Não há como eu dizer que eu conheço a justiça, que eu pratico a justiça de Deus e não me volto para o Evangelho. Pois o Evangelho de Deus é poder para a salvação de todos aqueles que creem no nome santo de Jesus. E Paulo vai nos apresentar alguns pecados diante da palavra de Deus. E Paulo vai nos dizer no versículo 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detém a verdade em injustiça. Ou seja, Deus manifesta a ira dele sobre todas as pessoas que, conhecendo a verdade, não a praticam. Sabem que Deus existe, Deus é sua criação, mas não colocam em prática, vindo aí então a praticar a injustiça diante de Deus. Porque a ira de Deus é a indignação pessoal de Deus, e sua reação imutável diante de todo comportamento iníquo do ser humano. E também das nações, todos os comportamentos iníquos das nações. E também pela apostasia e infidelidade daqueles que se dizem povo de Deus. Louvado seja Deus. E Paulo continua nos dizendo: porquanto
que de Deus se pode conhecer, deles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, de toda a criação de Deus, de tudo aquilo que Deus criou, perante a sua criação divina, foi manifestada aos homens. Mas os homens a rejeitaram. Os homens rejeitaram o conhecimento do nosso Deus. E Paulo fala que diante de tudo isso, diante deles ter o conhecimento que existe um Deus, todos estão indesculpáveis diante do Senhor. Aleluia! Não tem como eu dizer que Deus não existe, não tem como eu dizer que eu não conheço até a Deus e nunca o ouvi, se Ele se manifesta em toda a sua criação. Todos os homens estão indesculpáveis diante de Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Os homens, até certo ponto, sendo indesculpáveis diante de Deus, conhecendo que existe um Deus por trás de toda a sua criação, sendo indesculpáveis, não glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças, nem agradeceram. Antes, em seus discursos, se desvaneceram. Ou seja, nos discursos que muitos têm em relação ao Senhor, desapareceram a glória de Deus e deram lugar para a glória do homem. E o seu coração insensato, ou seja, o seu coração sem juízo, se obscureceu. Os corações de muitos homens se escureceram, perderam a claridade e se voltaram, em vez da glória de Deus, para a glória do homem, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eles se dizem sábios,
mas tornaram-se, diz a palavra de Deus, loucos. Pois o que eles sabem é do entendimento dos pensamentos terrenos e naturais, não relacionados ao do Criador. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes, quatro patas, e de répteis. Eles conheceram a Deus, sabendo que Deus existe, sabendo que por trás de toda a sua criação, por trás de toda a sua divindade, existe um Deus, mas não o glorificaram como Deus. E mudaram a glória que era para ser somente do eterno para a glória do homem. Eles ficaram idólatras. Eles adoraram mais ao homem, eles adoraram mais aos animais, eles adoravam mais as aves e também os répteis. E deram a glória que era para ser do eterno Deus para as criações de Deus. Mudaram a glória do Senhor. E diz assim no versículo 24: pelo que também Deus os entregou as concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Louvado seja Deus. Deus os entregou para os seus pecados. Deus os entregou para os apetites carnais. Deus os abandonou. Para desonrarem o seu corpo entre si. Louvado seja Deus. Por que Deus os entregou? Porque o povo ficou obcecado pelo pecado. O povo ficou obcecado pela criação de Deus. E Deus os entregou as suas concupiscências do seu coração. Louvado seja Deus. Pois mudaram a verdade. Eles preferiram seguir mais as mentiras, que a mentira é do diabo, o diabo é o pai da mentira, e eles mudaram a verdade de Deus
em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Louvado seja Deus, que é bendito eternamente. Amém. Eles mudaram tudo aquilo que Deus fez para o homem e se voltaram para suas práticas pecaminosas, para os seus pecados mais baixos, ao ponto que Deus os entregou para desonrarem entre si os seus corpos. Louvado seja Deus. E diz no versículo 26, pelo que Deus os abandonou, as suas paixões infames. Deus os abandonou às suas loucuras, as suas loucuras miseráveis. Deus os abandonou, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Ou seja, o homem se voltando aos seus pensamentos naturais, deixaram a verdade de toda a criação de Deus para praticar as mais baixas depravações do ser humano, chegando ao ponto que as mulheres mudaram o seu uso natural, no contrário à natureza. É o que vemos hoje. Mulher com mulher, usando os seus corpos totalmente contrário à natureza do Criador. Podemos ver assim as lésbicas, porque naquele tempo que Paulo já escrevia isso, já existia. Mas com o findar dos últimos dias, a totalidade iria multiplicar. É semelhante também os varões, ou seja, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram, se herderam entre si, em suas sensualidades, uns para com os outros, varão com varão, ou seja, homem com homem, cometendo desvergonha, torpeza, e recebendo entre si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Louvado seja Deus. Paulo está nos dizendo que também os homens mudaram o uso natural como criação de Deus.
começaram a honrar os seus corpos entre si, homem com homem, ou seja, a homossexualidade, as lésbicas, desonraram a criação de Deus. Deus fez o homem e a mulher um para o outro, mas o homem, seguindo a sua mentira, desonrando a verdade de Deus, desonraram a glória do Criador em relação à criação de Deus. Ficaram idólatras. Deus fez o homem e a mulher e nada mais. O homem para se unir à mulher e a mulher para se unir ao homem. E podemos ver que Deus os entregou as suas concupiscências do coração. E no versículo vai dizer, no versículo 26, pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Louvado seja Deus. Eles rejeitaram a verdade de Deus para seguir as suas próprias verdades, para seguir a mentira de Satanás, e não deram ouvidos para o Criador, não se atentaram para a criação de Deus, não se atentaram que existe um Deus que fez todas as coisas, não se atentaram, a chegar ao ponto que eles mudaram. Paulo fala que eles mudaram a verdade em mentira. Eles mudaram a justiça em injustiça. Eles preferiram viver as suas próprias justiças, do jeito deles. Mas Deus os entregou Deus os abandonou para desonrarem os seus corpos entre si. Deus não fez homem para viver com homem, e muito menos mulher para viver com união com mulher. Deus fez o homem e a mulher. Deus fez macho e fêmea, um para o outro. Às vezes você pode dizer que isso é um discurso de ódio. Não, não. É simplesmente a palavra do Criador. É simplesmente a palavra. É simplesmente que eu tenho que vos alertar perante aquele dia, porque nem os homossexuais, nem as lésbicas, nem aqueles que mudaram a glória do Senhor herdarão o lugar santo de Deus.
E como não se importaram, diz no versículo 28, de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou pela terceira vez. Paulo fala a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Louvado seja Deus. Deus entregou para eles viverem a vontade da carne. Deus os entregou ao que podemos ver, a depravação, os mais baixos estágios que tem o pecado, é a depravação do homem com homem, mulher com mulher, diante de Deus. Pois não se importaram de ter conhecimento de Deus. Eles sabendo que existe um Deus por trás de todas as coisas, mas não se importaram em buscar a Deus, em procurar conhecê-lo, para poder agradá-lo. Paulo nos fala que eles não se importaram. E Deus nos entregou a um sentimento perverso. É um alto grau de depravação da criação de Deus. Deus entregou, Deus deixou eles à mercê, para praticarem as suas vontades, os seus desejos carnais. E assim, com a prática, só acelerarão a sua própria destruição. Estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, tendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis dos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Vemos muitas qualidades desses homens, e Paulo nos cita na sua carta aos Romanos,
sobre a depravação dos homens. Eles preferem viver no engano, viver a sua própria vontade, viver os seus próprios desejos, mas não se importam conhecer a Deus. Eles não terão justificativas que Deus não existe. Eles não terão justificativa que por trás de toda a criação que existe nessa terra existe um Deus. Eles não terão justificativas. Como assim também dizem o ateu, que Deus não existe. Não terão justificativas diante de Deus. Pois Deus se revelou até certa medida através da sua criação a esses homens. Deus se revelou, mas eles não se importaram, eles não se voltaram, eles não buscaram ao conhecimento de Deus. Eles preferiram voltar às suas práticas, às suas mentiras, às suas injustiças diante do Criador. Eles preferiram viver uma vida na sua depravação humana. Paulo vai nos dizer os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Louvado seja Deus. É a mesma coisa que nós temos prazer no pecado dos outros. Assim são esses. Eles ignoraram o conhecimento de Deus e preferiram viver as suas práticas, tendo prazer nos pecados dos outros. É a mesma coisa que se fosse um entretenimento. Eu me divirto vendo alguém pecar. Louvado seja Deus. Sabemos que esses são dignos de morte espiritual. Mas até então, só há uma saída, tanto para mim, quanto para esses homens que vivem a depravação moral, a depravação dos mais baixos pecados da criação de Deus. Eu me arrepender dos meus pecados, eu saber que sou pecador e preciso de Cristo para me ser salvo. É por Jesus Cristo que o homem pode ser salvo. É por Jesus que os
pecados possam ser perdoados. Só por Jesus eu terei o meu pecado, a minha vida de pecado, a minha vida de depravação diante de Deus e na sociedade, para ficar livre, livre da condenação, do juízo, e ter a vida através de Cristo pela fé. Só por Jesus o homem pode ser salvo. Só Cristo que pode salvar a minha e a sua alma. Só Cristo que pode livrar a alma do homem perdido do inferno. Mas Paulo cita aqui que todos esses são dignos de morte, porque tais coisas praticam. Mas há ainda uma saída, ainda há tempo. Se eu entregar a minha vida para Jesus, se eu crer nele de todo entendimento, me arrependendo dos meus pecados, eu serei salvo. Se não for por Jesus, não tem outra saída. Só por meio de Cristo, só por meio daquele que morreu numa cruz, ressuscitando ao terceiro dia, subiu aos céus e está à direita do Pai, como mediador entre Deus e os homens. E é por Jesus, através do seu sacrifício, da sua redenção, que poderemos ser justificados, que poderemos ter os nossos pecados apagados diante de Deus e ter uma plena comunhão com Deus. Só por meio de Cristo. Se arrependa dos seus pecados, se converta ao Senhor. Louvado seja Deus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus a doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus no homem incomparável, em Jesus
no Deus tão adorável, em Jesus o mal não temerei. Em Jesus a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação. Em Jesus não temo mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus sempre hei de vencer. Somente através de Jesus, somente através de Jesus o homem poderá ser salvo e viver a verdadeira esperança mediante a alegria através do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Que o nosso Deus dê, quem sabe, outra oportunidade para você ouvir essa palavra.